algo muito legal. Todo mundo te convida para um aniversário, todo mundo quer que você esteja presente, todo mundo quer ir na tua casa, todo mundo quer você ali do lado, todo mundo vem te pedir um conselho, todo mundo quer ser seu amigo e todo mundo quer estar perto de você. E isso é ser uma pessoa interessante. Então, sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Larissa Argolo e hoje eu vou estar falando um tema que se chama Seja uma pessoa interessante. Ai, Larissa, como que é isso de ser uma pessoa interessante? Me explica, como que eu vou ser uma pessoa interessante? Gente, por muito tempo na minha vida, eu não era uma pessoa interessante, tá? E o que isso significa? Significa que eu era uma pessoa muito fútil, muito banal, que só gostava de falar da vida dos outros. O que eu tinha sempre pra agregar na vida de alguém era o que eu sabia da vida de outra pessoa, ou era talvez num aspecto de bajulação, né? Eu chegava até uma pessoa e ficava ali bajulando ela, ou vinha contar alguma coisa pra ela, e a minha vida era movida nesse meio, nesse âmbito de sempre estar, né, falando de alguém, ou falando de futilidades, ou falando de coisas desse tipo. Mas para honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu me tornei uma pessoa interessante e eu quero te explicar o que é uma pessoa interessante. Gente, uma pessoa interessante, né, seja uma pessoa interessante, significa que a pessoa que ela é interessante, todo mundo quer escutar o que ela tem para dizer. E além de todo mundo querer escutar o que ela tem para dizer, ela é uma pessoa que ela é bem-vinda em todos os lugares. E você pode prestar atenção que, por exemplo, se você estiver numa rodinha com um monte de pessoas, aí sempre tem alguém ali que fala demais, fala pelos cotovelos, e sempre quando essa pessoa tá falando demais, às vezes muitas pessoas não dão ouvidos, né? Ou se dispersam, ninguém foca atenção nela. Mas quando uma pessoa interessante, que tem sabedoria, que tudo que sai da boca dela é algo bom, a hora que ela abre a boca para falar, todo mundo se cala. Por quê? Porque ela é uma pessoa interessante, porque tudo que sai da boca dela vai edificar de alguma forma. Então, gente, ser uma pessoa interessante é uma pessoa que cuida da própria vida. Isso mesmo, quando a gente cuida da nossa própria vida e a gente foca no nosso presente, olhando para o futuro, a gente sempre vai ser uma pessoa interessante. Por quê? Porque a gente está sempre conectada com o futuro. E quem está conectado com o seu futuro está gerando vida todo o tempo. Então, uma pessoa interessante, ela está sempre buscando conhecimento, buscando sabedoria. Ela é uma pessoa que está sempre trabalhando o autoconhecimento, de se conhecer. E ela sempre tem algo bom para falar. Ela tem sempre um bom conselho para dar. Então, uma pessoa interessante é alguém que cuida da própria vida. Então, hoje em dia, eu vejo muitas pessoas, né, que se juntam com outras pessoas para falar mal de outras pessoas. Então, isso não edifica, né, o ambiente. Isso, ao contrário disso, isso oprime o ambiente. Então, por exemplo, hoje se alguém quiser vir aqui na minha casa tomar um cafezinho comigo e se for para falar mal de alguém, sinto muito, talvez vai ser a primeira e a última vez que você vai vir. Mas se você vir aqui na minha casa pra gente falar de coisas boas, não só no reino de Deus, gente, mas vamos falar no âmbito profissional, no âmbito do futuro, vamos falar de coisas que vão edificar a nossa alma, o nosso espírito, para que a gente possa ter mais perspectiva, esperança, fé. Isso aí vai me edificar e esse convidado vai ser sempre bem-vindo na minha casa, porque eu sei que ele não vem trazer na minha casa opressão. E opressão é fofoca, intriga, inveja, diz que me diz que. Essas coisas, gente, eu abomino. Então, ser uma pessoa interessante é ser uma pessoa que está sempre com as boas novas nos seus lábios, que está sempre vendo o lado bom das coisas, né? Quantas vezes eu sento aqui com o pessoal da liderança
né? E a gente fala assim, gente, o fulano, ele tá meio frio espiritualmente, mas aí o outro fala assim, mas ele deve estar passando por alguma tribulação, vamos orar por ele, vamos interceder pela vida dele, vamos fazer alguma coisa, vamos convidar ele, vamos ter alguma ação para com ele, para que ele melhore, né? Talvez poderia ter um outro âmbito dessa conversa. Olha, gente, o fulano desviou, mas também nunca foi crente, também nunca foi de Deus, também nunca esteve com Jesus, também nunca foi verdadeiro. Então, existem sempre dois lados. Existe sempre o lado negativo, com que você pode olhar de um lado negativo e falar assim, olha, essa pessoa nunca prestou, essa pessoa realmente não vale nada. E existe o outro lado, que não, deve estar passando por alguma coisa. Se ele ou ela está assim, é porque a gente não conhece o ambiente, vamos tentar ajudar de alguma forma. Então a gente tem que colocar os óculos de Jesus e olhar sempre, gente, em uma vertente positiva. Então, gente, hoje eu me considero uma pessoa interessante. Muita gente quer vir aqui conversar comigo, quer marcar um tempo de qualidade comigo, né? Não só pelas coisas que Deus colocou sobre mim, né? Mas para que eu possa trazer algo novo pro coração dessa pessoa. E quando alguém vem aqui na minha casa, eu nunca vou ficar falando de passado, mas eu sempre vou mostrar para ela o presente, o que Deus tem para ela no futuro. Então, ser uma pessoa interessante é ser uma pessoa que sempre consegue trazer ânimo, trazer esperança, trazer uma palavra de fé para alguém que está do nosso lado, para alguém que convive no nosso ambiente. Seja uma pessoa interessante. Se você só se conecta com outras pessoas para falar mal de alguém ou para julgar alguém, para com isso, porque você está sendo rotulado de fofoqueira, de opressor ou do que você quiser. Gente, vou contar a sinceridade para você. Quando esse tipo de pessoa, que às vezes eu sei que tem uma índole de gostar de falar mal de outras pessoas, fala que quer vir na minha casa, a minha espinha chega até a arrepiar. Porque eu sei que eu vou ter que gastar uma hora e meia ali, talvez escutando coisas que eu não quero. E eu, várias vezes, né, já interrompi conversa e já falei, olha, fulana, me desculpa, mas você só vem aqui na minha casa para falar mal dos outros. A minha casa é um lugar para edificação. E toda vez que você vem aqui, você fica falando mal de pessoas que eu nem conheço, e nem que eu conhecesse essas pessoas, eu não aceito, porque ela não está aqui para se defender. Então vamos falar da sua vida ou da minha, vamos falar de futuro, vamos falar do reino de Deus, vamos falar de coisas que vai trazer alegria para o nosso coração, porque Deus não se agrada disso. Gente, eu já fiz isso, meu marido estava presente no dia que eu fiz isso, e talvez eu achei que a pessoa nunca mais ia olhar na minha cara, porque eu fui muito sincera, mas eu precisava romper esse hábito, e a partir desse momento a pessoa nunca mais, né? Ela continuou frequentando a minha casa e ela nunca mais tocou em assunto, começou a falar de pessoas, porque eu não aceitei aquilo dentro da minha casa. Então, gente, ser uma pessoa interessante é ser uma pessoa que está sempre cheia de vida, cheia de boas novas, cheia de esperança, que consegue trazer para você uma palavra de ânimo, que consegue trazer para você a luz de algo que ela não consiga, né, enxergar. Quantas vezes alguém chega aqui na minha casa e fala assim, ai Lari, eu tava pensando em fazer isso e eu não sei se eu faço. E eu falo, não, faz assim, vai dar certo, olha, vai ser uma bênção. Eu animo essa pessoa, né? Às vezes ela chegou desanimada com algum projeto de empreender e eu falo, olha, eu vou te apoiar, eu vou te ajudar, não só eu, mas você tem um grupo de amigos que vai te impulsionar, nós vamos te divulgar, nós vamos abençoar você. E gente, isso é ser uma pessoa interessante. Quem que não quer do lado, na convivência, pessoas interessantes? Todo mundo quer,
Mas não pense que ser uma pessoa interessante é porque você é famoso, é porque você tem um talento. Não, gente, ser uma pessoa interessante é ser uma pessoa que é íntegra, que é honesta, que é justa, que sabe o que fala, que não denigra a imagem de ninguém, que não fala mal de ninguém, mas que cuida da própria vida. E hoje eu vejo dentro do contexto da nossa sociedade muita gente cuidando da vida de outras pessoas e esquecendo de cuidar da vida delas. Aí chega pra mim e fala assim: Lari, minha vida nada dá certo, minha vida não vai pra frente, Lari, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Mas a pessoa passa o dia inteiro na rede social olhando o que o fulano comprou, o que o fulano adquiriu e esquece de cuidar da vida dela, esquece de trabalhar, esquece de fazer uma boa gestão financeira, esquece de cuidar da própria casa. Aí realmente tudo ao redor vai dar certo, menos na vida dela. Então, gente, ser uma pessoa interessante, primeira regra, cuida da sua vida. Foca dentro de você. Faça uma autoanálise de quem você é, de quem você está sendo, do que está saindo da tua boca, né? Outra coisa, sempre esteja estudando. Ah, Larissa, estudando em que sentido? Eu preciso estar sempre fazendo uma faculdade? Não, gente, sempre leia um livro, leia a palavra de Deus, sempre esteja atualizado com algo bom que vai trazer um alimento bom, que vai te enriquecer com conhecimento, com sabedoria, para que quando alguém precisar, você tenha uma palavra boa, né? Na Bíblia fala que quando o justo vem exortar alguém, é como mel, porque às vezes tem alguém que está passando por uma aflição tão grande, por um momento, um dia mal tão grande, e você vem e fala: olha, calma, isso vai ser assim, 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 e a tua palavra é como mel na boca dessa pessoa. Então, gente, a gente tem que atuar como uma pessoa interessante. Não seja uma pessoa que as pessoas repudiam e olham de longe e falam assim: ai, lá vem a fofoqueira, ai, lá vem o outro que só sabe denegrir a imagem de todo mundo, ai, lá vem esse que só sabe se automutilar. Porque tem essa pessoa também que só se automutila todo o tempo. Ai, eu não presto pra nada. Ai, eu não dou conta de fazer isso. Ai, eu não sei cozinhar. Ai, eu não sei isso. Ai, que você tudo que você faz é bom e tudo que eu faço é ruim. E tem pessoas que se automutila, talvez para você falar: não, mas você também é bom. Por quê? Quer que você fique ali adulando ela. E eu vou te dar um recado: não adula ninguém não. Não fica adulando, não fica passando a mão na cabeça de ninguém não. Quando alguém chegar pra você e falar assim: ai, fulana, ai, cicrano, eu sou muito ruim nisso, sou muito ruim naquilo, ai, eu não sei fazer nada de bom. Vira pra ela e fala assim: pois é, tá na hora de você começar a aprender a fazer algo de bom. Pois é, tá na hora de você começar a mudar essa chave aí na sua vida. Pois é, eu sei fazer, eu sei cozinhar, eu sei falar bem, ou eu sei fazer isso que você tá falando que eu faço de bom, porque eu fui atrás, eu corri atrás. Se você não correr atrás, você vai ficar aí nessa mesma, né? Então, gente, a gente tem que paralisar essas pessoas que todo tempo tentam trazer a negatividade, trazer o mundo delas para dentro do nosso mundo e falar assim: epa, aqui não. Você gosta de falar mal dos outros? Fala do portão da minha casa lá para fora. Aqui eu não aceito essa prática. Aqui vamos falar de futuro, aqui vamos falar de coisas boas, aqui vamos falar de esperança, aqui vamos falar de Jesus, aqui vamos falar de coisas que vai edificar minha casa, vai edificar o seu coração, vai edificar o reino de Deus. Mas na minha casa eu não aceito esse tipo de prática. E se você aceitar, você vai estar sendo omissa a escutar talvez lixo. E esse lixo, uma hora, vai começar a impregnar seu coração. Então, não aceite da boca do teu próximo coisas que vão, talvez, mudar o seu ambiente, vão mudar o seu meio de pensar. Então, você detectou alguém que é tóxico ou está sendo tóxico, porque uma pessoa tóxica, gente, não significa que ela vai ser tóxica pra frente. Talvez ela precisa de você pra falar assim pra ela: olha, não vem mais falar mal lá da Mariazinha pra mim, não. Toda vez que você vem falar mal dela, eu não conheço ela, ela não tá aqui pra se defender.
Vamos falar de outra coisa? Fala de você pra mim, fala quais são os seus planos pro futuro. Essa pessoa não vai conseguir responder quais são os planos dela pro futuro. Sabe por quê? Ela tá tão focada na vida das pessoas, no agora, que ela não consegue idealizar o futuro dela. Gente, sempre que eu encontro alguém que gosta muito de falar mal da vida dos outros, eu gosto de fazer essa pergunta. Qual que são os seus projetos pro futuro? Ai, Lari, sabe que eu não sei? Aí eu fico pensando, não sabe porque tá cuidando da vida de todo mundo. Então, gente, quero deixar uma dica para vocês hoje. Vão cuidar da vida de vocês, porque só foi dessa maneira que eu me tornei uma pessoa interessante. Eu comecei a fazer uma autoanálise de quem eu era, comecei a me policiar nas coisas que eu falava, comecei a ver o que estava de errado dentro de mim, potencializei as minhas qualidades, porque todo mundo, gente, tem qualidade, tem defeito, então tentei disciplinar, né, a minha vida, tentando tirar aquilo que era ruim, tentando potenciar aquilo que era bom e foquei dentro de mim. Outra coisa, seja uma pessoa interessante, pare de se comparar. Pare de se comparar com todo mundo. Você é um ser único, você nasceu para ser único. Então você não é igual a ninguém. Mesmo que você tenha nascido no mesmo ano, no mesmo mês, no mesmo dia, cursado a mesma faculdade, passou a infância junto, você não é igual a ninguém e você não pode se comparar a ninguém, porque você nasceu para ser você e você tem uma identidade aqui na Terra e uma identidade em Cristo. Então, pare de se comparar. A comparação é algo que vai te corroer e vai sempre estar fazendo com que você esteja em uma competição que talvez você nunca vai ganhar. Por quê? Ou, aliás, você nunca vai ganhar esse tipo de competição, porque cada um é um ser individualizado, é um ser único. Então, eu nasci para ser Larissa, eu nasci para ser médica, esposa, eu nasci para falar do reino de Deus, eu tenho várias qualidades, eu nasci para ser eu, e você nasceu para ser você com todas as suas qualidades. Então, pare de se comparar. A rede social, gente, é um lugar para você semear aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Não é um lugar para você ficar comparando, se martirizando e falando assim, nossa, olha lá o fulano, tá viajando, conquistou isso, conquistou aquilo e eu tô aqui. Gente, rede social foi feita para edificação. Se tá te fazendo mal, fecha, fica um bom tempo sem, porque senão isso vai te causar ainda, vai adoecer a sua alma, vai trazer muita procrastinação para sua vida, porque você vai se comparar com todo mundo e você não vai conseguir dar o start na sua vida. E, gente, quando eu comecei a me tornar uma pessoa interessante, foi numa época que eu tive que fechar todas as minhas redes sociais e foi uma época que eu estudei muito em todas as áreas da minha vida, não só um estudo intelectual, mas eu comecei a ler livros, eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a me dedicar em áreas que eu não tinha conhecimento e eu parei de olhar para o lado, para a grama do vizinho e eu comecei a cuidar da grama da minha casa. Gente, isso aqui é uma linguagem figurativa. Cuidar da grama da casa é o quê? Cuidar da minha alma, cuidar do meu coração, cuidar da minha mente, cuidar com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso. E eu me tornei uma pessoa interessante. E, gente, se tornar uma pessoa interessante é algo muito legal. Todo mundo te convida para um aniversário, todo mundo quer que você esteja presente, todo mundo quer ir na tua casa, todo mundo quer você ali do lado, todo mundo vem te pedir um conselho, todo mundo quer ser seu amigo e todo mundo quer estar perto de você. E isso é ser uma pessoa interessante. Então, pense bem em tudo que eu te falei, veja se tem alguma área que precisa ser trabalhada, porque às vezes você não entende porque você não consegue estar mantendo vínculo com as pessoas. Fala assim, eu faço uma amizade, logo minha amizade acaba. Gente, eu era uma pessoa que eu não conseguia manter vínculos dentro das minhas amizades porque eu não era uma pessoa interessante. Mas quando você é uma pessoa interessante, você tem maturidade intelectual, espiritual, emocional, você mantém uma amizade por longa data, até o dia que você morrer, você consegue manter o seu amigo, desde o dia que você faz amizade com ele até o dia da sua morte, porque você é uma pessoa interessante e você tem maturidade para lidar
com essa amizade. Amém? Gente, seja uma pessoa interessante, assim como eu me tornei uma pessoa interessante. Falo com toda a propriedade do mundo, porque eu sei do meu agora e do meu antes, tá? Então, se esse vídeo fez sentido pra você, compartilha ele com o máximo de pessoas que você puder. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E eu quero deixar aqui pra você o meu muito obrigado. Eu sei que muita gente tá mandando feedback pra mim. Ai, Lari, eu tô gostando, tá me edificando, tá sendo uma bênção. Gente, quero agradecer todos vocês que estão nessa jornada comigo. Tô preparando muito material bom pra vocês, pra destravar vocês em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e que Jesus te abençoe poderosamente.